Glória a Deus, graças a Deus, adorado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que o Espírito de Deus possa estar nos abençoando poderosamente. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre cada um de nós, trazendo um avivamento poderoso em nossos corações, nos dando a real compreensão do poder da palavra de Deus. Então que Deus assim possa abençoar a sua vida, a minha vida. É o que nós pedimos nesse momento, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a poderosa mão do Senhor venha te guardar, venha te proteger e te abençoar. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, pedindo ao Espírito Santo que possa nos agraciar no poder da palavra, nos abençoar poderosamente, para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesse momento reunidos para juntos glorificarmos e exaltarmos o Teu nome santo. Pedirmos e suplicarmos a Ti, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoe agora os Teus filhos. Abençoa, Senhor meu Deus, esse momento na vida de cada um, repreendendo os males, fortalecendo cada um, Senhor meu Pai, na graça e no poder da Tua palavra. Senhor, venha fortalecer o Teu povo, para que possam aqui Te honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Venha fortalecer, Pai, os Teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, nessas tribulações que estamos passando nesses dia a dia, Pai. Sim, meu Deus, nessa pandemia, nesse vírus, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ajuda os Teus filhos, ó Deus, para que haja a bênção da prosperidade. Ajuda os Teus filhos, ó Pai, para que assim sejam cheios da Tua presença. É o que eu clamo a Ti nesse momento. Suplica a Tua misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. E rogo-te, meu Deus, a Tua presença. Abençoe-nos, ó Pai. Sim, meu Deus, cura essas enfermidades. Repreende esses males, ó Pai. Essa tribulação nessa família, meu Deus, venha ter misericórdia nesse momento, eu te peço. Sim, meu Pai, repreende esse espírito, ó Pai, de vícios, ó Pai, que tem assolado essa família, de drogas, alcoolismo, Senhor, de jogos, ó Pai, prostituições e todos os males de perturbação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha abençoar poderosamente o Teu povo. É o que nós clamamos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus assim possa derramar a graça e a glória de Deus sobre as nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E eu quero clamar a você nesse momento agora, que você possa estar compartilhando aí essa programação, abençoando vidas com o poder da palavra de Deus. Seja um missionário nessa obra, simplesmente compartilhando e abençoando essa obra, que é de levar a palavra da salvação, a palavra do conhecimento, a palavra da fé, e Deus estará sobre a tua vida te abençoando poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, está falando hoje sobre a perseguição. O povo de Deus perseguido, o apóstolo Pedro e os demais ali sendo perseguidos ali por causa da pregação da palavra do Senhor, da veracidade da palavra de Deus. Então que você possa estar firme e fiel diante de Deus, e Deus assim te abençoando poderosamente. Atos 12, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou Tiago a espada, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou no cárcere. Entregou-o a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhes mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo já saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Graças a Deus que nós vemos o agir de Deus para libertar Pedro, para libertar o servo dele da contradição, ou seja, das perseguições por causa da fé, por causa do chamado de Pedro para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes você é chamado, quanto maior o seu chamado, maior é a perseguição. Quanto maior a perseguição, maiores serão os milagres que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus zela pelo chamado que Ele te fez. Basta você obedecer e deixar Deus agir na sua vida. Então, muitas vezes, irmãos, as perseguições, as consequências, as dificuldades que nós passamos, primeiro é de acordo com o chamado. O tamanho da perseguição é do tamanho do chamado de Deus para a sua vida. Entenda isso aí. O tamanho da sua perseguição também é do tamanho das bênçãos que Deus quer te entregar. Então devemos ter muito cuidado com essas situações. Não volte atrás, não desanime, porque Deus tem algo glorioso para a sua vida. Se você olhar para trás, ver que você passou por momentos muito difíceis e hoje está abençoado. Aquele momento difícil que você passou foi determinante para você estar em paz e em tranquilidade nesse dia de hoje. Então é assim que as coisas vão se sucedendo na nossa vida. Então, quanto maior o chamado, maior serão as perseguições dos inimigos. Quanto maior a bênção que Deus vai te entregar, tanto quanto grande a perseguição ou a calúnia ou a inveja das pessoas. Porque o diabo, ele trabalha em duas circunstâncias. Ele trabalha antes de você ser abençoado, para você desanimar, voltar atrás para não pegar a sua bênção. E ele trabalha com os levantes depois que você pega a sua bênção, para fazer você perder a sua bênção. Então, irmãos, são situações difíceis do trabalhar do inimigo. Só que a segunda, ela é mais difícil ainda, porque quando você recebe uma bênção, se você não vigiar e perder, além de você perder a bênção, você fica humilhado ainda porque perdeu. Então vem essas questões todas em cima do trabalhar do inimigo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Senhor Jesus Cristo. Então persevera, não olhe para trás, seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Deus tem um chamado na sua vida, o chamado é muito grande. Grandes serão as perseguições, grandes serão as calúnias e os levantes, mas maior será o agir de Deus na sua vida para te honrar, se você não voltar atrás, se você não recuar. Então enfrenta com fé e fidelidade tudo aquilo que você tem passado e poderá passar, porque Deus é contigo para te guardar em meio à tribulação e te honrar depois da tribulação. Então seja firme e fiel, porque esse é o agir de Deus, é o que Deus faz nas nossas vidas. E foi o que Deus fez com Moisés, fez com Pedro. Pedro estava nessa tranquilidade espiritual. O que ele estava fazendo? No outro dia ia ser apresentado para ser morto. O que ele fez? Estava dormindo entre dois soldados ali, dormia tranquilo, aguardando no Senhor, esperando em Deus. Pedro poderia estar desesperado, clamando por um advogado ou por uma assistência jurídica, mas não. Ele confiou no Senhor, ele orou a Deus e dormia tranquilamente. Descansa no Senhor, diz a palavra de Deus. E Pedro descansou no Senhor. E na hora certa, Deus enviou uma provisão ali, um anjo poderoso, a fazer todo aquele milagre e colocar Pedro fora da prisão. Então você vai crer, vai ser abençoado pelo poder de Deus. Deus vai operar um milagre grandioso na sua vida. Não, por maior que seja a sua tribulação, o problema que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando em casa ou no trabalho, aonde quer que seja, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar em cima dessa situação. A Bíblia fala que
na terra das suas humilhações é que Deus vai te exaltar. Então Deus vai te honrar. Fica firme, não nega o nome do Senhor, não deixa de ser crente, não deixa de ser fiel a Deus por causa da circunstância, porque é nesse momento de tribulação, é nesse momento de perseguição, ele é crucial para apresentar você diante de Deus como fiel. É ali, um momento crucial para determinar a sua bênção e a honra do Senhor na tua vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Eles estavam esperando ali, mataram Tiago ali a espada, e o judeu gostou, e Herodes, querendo que era um político, ele queria agradar a maioria do povo. O que ele fez? Mandou prender Pedro também para apresentar depois dos pães asmos, ou seja, da Páscoa. E foi o que aconteceu. E Pedro estava preocupado? Não. Pedro estava adorando a Deus, servindo a Deus. Pedro estava dormindo tranquilamente, e eis que Deus enviou a provisão. Então descansa no Senhor, não se preocupe com a situação, já colocou na mão de Deus, espera acontecer, porque o milagre de Deus vai florescer na sua vida. Espera a coisa acontecer, porque Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar. Não reclame, não murmure, não volte atrás, somente confia no Senhor, descansa em Deus, porque é o que vai determinar, é o que vai ser crucial para definir a sua bênção, para definir a honra de Deus na tua vida, é os momentos de maior dificuldade. O que determinou que Daniel foi realmente abençoado e era inocente, para ele crescer ainda mais no reino ali de Artaxerxes, no rei de Dario ali, foi a fé dele. Foi um decreto proibindo de orar a qualquer outro Deus, mas ele era uma pessoa que adorava e servia somente a Deus. O que ele fez? Ele simplesmente aguardou em Deus ali, esperando no Senhor, e continuou orando. Levantaram contra ele para destruir ele no reino, porque ele estava impedindo o povo de roubar. Não tinha como o povo roubar do rei, porque Daniel era um servo fiel. E levantaram aquela politicagem toda contra Daniel, porque estava atrapalhando o roubo daquele povo para destruir Daniel. Você sabe o que Deus fez? Não impediu ele de ser jogado na cova dos leões, mas na cova dos leões Deus enviou um anjo para proteger Daniel, para conservar Daniel em vida e para honrar ele diante do rei. Você sabe o que aconteceu? O rei vai lá cedo, olha, Daniel está vivo, Deus fez um milagre poderoso. Daniel, que era para ser jogado fora do reino, que ia ser tirado do reino para impedir aquele povo de roubar, de fazer tramóia política. O que acontece? Daniel é levantado em primeiro naquele reinado e impediu aquele povo. E aqueles que queriam a destruição de Daniel foram julgados na cova dos leões ali e foram destruídos. Então, irmãos, quando Deus chama pessoas para enfrentar algo, vai, enfrenta e honra o nome de Deus. Porque se você honrar o nome de Deus, Deus vai te honrar em qualquer circunstância ou em qualquer situação. E o mesmo se deu também com os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego ali estavam passando por essa tribulação. Foram jogados na fornalha de fogo ali, ardente. Deus não livrou eles da fornalha, mas guardou eles dentro da fornalha. Talvez Deus não te livra desse problema, mas Deus te honra dentro desse problema, se você honrar o nome do Senhor naquilo que você está passando. Então honra Deus nessa tribulação, honra o nome do Senhor nessa enfermidade, honra o nome do Senhor nesse problema, nessas perdas, nesse fracasso, enfim, nessa miséria. Honra o nome do Senhor aí, que Deus vai te honrar dentro dessa circunstância, vai te abençoar e vai te exaltar. Você vai ser abençoado. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por humilhações e não queremos honrar o nome de Deus. Mas ao honrar o nome de Deus na humilhação, Ele te exalta. Porque está escrito, o Senhor exalta aqueles que são humilhados, mas humilha e abate aqueles que são exaltados. Então, honra o nome de Deus nesse problema que você está passando, nessa circunstância, nessa calúnia. Honra o nome do Senhor no seu trabalho, aonde quer que você vá, não tem problema não, eles podem te mandar embora, não tem problema, honra o nome do Senhor, porque às vezes eles te mandam embora dessa empresa, porque você é um crente, um servo fiel. Você sabe o que Deus faz? Deus cria circunstância e coloca você como dono dessa empresa. Você pode até comprar essa empresa, ou ser um forte concorrente dessa empresa, porque Deus pode te exaltar. Honra o nome dele nesse trabalho, que Deus vai te honrar nesse trabalho, te colocando por cabeça. Então seja firme e seja fiel dentro dessa circunstância. Eu conheço pessoas que foram humilhadas em determinadas circunstâncias no trabalho,
foram mandadas embora por ser fiéis a Deus. E o que aconteceu? Elas cresceram e compraram aquele patrimônio, compraram aquela empresa. Ou seja, aquele que foi humilhado passa a ser dono. Você sabe por quê? Porque honrou o nome do Senhor. Deus vai te honrar nessa situação, Deus vai te honrar nesse problema, mas se você continuar honrando o nome do Senhor, Ele vai te honrar e vai te abençoar. Então, adore a Deus, sirva ao Senhor, não volte atrás. E o anjo levanta ali, chega lá, as cadeias abrem sozinho, os ferros, plém, sozinho. Ele vai passando as portas, abre sozinha, só com o poder daquele anjo. E Pedro, até fora de si, de tanto glorioso que estava sendo aquela situação. Chega na rua, o anjo aparta e some, Pedro cai em si. Quando você enfrenta essa tribulação, porque quando você cair em si, você já estará abençoado, estará livre desse problema, estará sendo honrado e o nome do Senhor estará sendo glorificado na sua vida. Então seja firme e seja fiel, porque Deus tem essa palavra de bênção para a sua vida. Não negue o nome do Senhor, não volte atrás dentro desse problema, não volte atrás nesse deserto, atravessa esse deserto, porque Canaã está depois do deserto. Enfrenta a situação, porque Deus vai te honrar. Não fuja do problema, porque é nesse problema que Deus vai te exaltar. Se José do Egito tivesse fugido do Egito para não ser escravo, ele não teria sido o rei do Egito futuramente, o governador dos povos, como diz a palavra de Deus. José não fugiu da situação, e na situação Deus honrou José, porque ele honrou o nome do Senhor naquele problema, e Deus o coloca como cabeça daquela nação, não só daquela nação, mas de todas as nações da terra daquela época que estavam circunvizinhas ao Egito ali. Então, por quê? José não fugiu do problema, José não fugiu da situação para não ser escravo. Ele entregou na mão de Deus e esperou Deus honrar ele. Você sabe o que Deus fez? José foi vendido como escravo pelos irmãos. A mulher de Potifar se incendeia por José. Ele nega, ele não quer, porque ele não era um prostituto, ele não era um fornicário, ele recusa o pecado. A mulher levanta a calúnia, ele é lançado na prisão. Na prisão, Deus honra José. Deus honra José, e da prisão ele sai para o trono. Quando o inimigo pensar que te amarrou, te destruir, Deus te coloca num lugar de ascensão, porque isso é o agir de Deus. Honra o nome do Senhor, não nega o nome de Deus em hipótese alguma, porque Deus é contigo para te abençoar. E quando Pedro achava que no outro dia ia morrer, ele já estava na rua glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque o anjo de Deus operou um milagre na vida dele. E o anjo do Senhor vai operar um milagre na tua vida dentro dessa situação, porque os anjos trabalham sob ordem de Deus. No Salmo 91 está escrito: dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, para o inimigo não te envergonhar, para o inimigo não te destruir, mas para você ser honrado e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe no poder dessa palavra. Eu peço a você que seja firme, seja fiel, não volte atrás. Dê no que der, enfrente o que enfrentar. É Deus na frente e você sendo simples e humilde, esperando o agir de Deus. Porque quando Deus agir, a honra de Deus virá sobre a tua vida. Preparas uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus amigos, dos meus familiares? Não, na presença dos meus inimigos. Para eles verem o agir de Deus na sua vida. O meu caso transborda, fartura, prosperidade e bênção. Unge a minha cabeça com óleo, quer dizer, me destaca no meio dos outros. Irmãos, Deus é contigo. Seja fiel, que Ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus Cristo. E compartilhe essa programação em nome de Jesus. Seja um missionário nessa obra, compartilhando, abençoando esse projeto que é de levar a palavra da salvação, a palavra da fé. E o milagre, Deus opera na tua vida e agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Geraldo Demíria, irmão Márcio Borges, Marcinho do Café, Café Artesanal de Vianópolis, Luciano Zetel, Jalisson Meireles, Deus te abençoe, que Deus ilumine a todos os irmãos nessa programação, cada vez mais, Fábio em nome Werner, de lá Jesus. em Sul. Irmão Fábio Werner, lá em Palmeiras, Santo Antônio da Patrulha, que Deus te abençoe, irmão Fábio. E todos os irmãos aí, o pastor Zé Reis, pastor Simone, da Igreja Assembleia de Deus Pentecoste em Santo Antônio da Patrulha. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E que a graça do Senhor seja sobre todos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre, todos dizem amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Deus os abençoe copiosamente.